E apesar de tanto ruído, a bolsa, gente, continua acima dos 190 mil pontos e o dólar vem caindo. Chegou, inclusive, a fechar nessa quarta-feira R$ 5,12, o menor valor em quase 2 anos. Sobre esses movimentos, a gente conversa agora ao vivo aqui com o Victor Scaletti, que é estrategista macro e analista político também da XP. Victor, muito bom dia para você. Bem-vindo, antes de mais nada, aqui à nossa programação. Bom dia, obrigado pelo convite. Vitor, a gente já está vendo há um bom tempo essa questão do fluxo estrangeiro sustentando essas altas seguidas e recordes seguidos que a gente está tendo na Bolsa Brasileira. Mas a gente também tem tido agora a incidência de algumas pesquisas eleitorais, inclusive uma pesquisa nessa quarta-feira chegou a mostrar um empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro. Nesse momento, essa pesquisa, e sendo a primeira que mostra essa situação, já seria o suficiente esse empate técnico numa primeira pesquisa para ter o impacto também somado ao fluxo estrangeiro na Bolsa Brasileira, ou seja, com o mercado já começando a precificar talvez uma alternância de poder em 2027, ou apenas uma pesquisa ainda não é suficiente para isso na análise de vocês? Ótima pergunta. Acho que o fator preponderante continua sendo o fluxo estrangeiro. A gente teve recorde de fluxo para a Bolsa em janeiro, a gente está vendo fluxo grande em fevereiro de novo, isso tem impulsionado os preços. O Brasil tem ido bem no relativo, especialmente a Bolsa, é uma das melhores bolsas no ano ali em dólar. No câmbio, a gente está indo ali com os pares, junto com os outros países de América Latina, México, enfim, a gente anda bastante perto ali, é mais essa história de emergências, tá? Sua pergunta foi do curto prazo e sobre a pesquisa de ontem. O mercado olha bastante perto a eleição, por evidente, então o mercado fica olhando probabilidades, fica olhando pesquisas, tem estudos que os agentes de mercado fazem, ali tentando entender, prever o futuro, que é um pouco aqui do nosso trabalho. Então a gente tenta incorporar todas as informações novas. A gente já estava vendo nas últimas semanas um crescimento do Flávio Bolsonaro nas pesquisas desde o seu anúncio lá em dezembro, como candidato da oposição ao governo Lula. A gente veio vendo essa consolidação da candidatura dele, isso estava aparecendo nas pesquisas antes do carnaval, e a gente viu a pesquisa Atlas mostrando essa convergência novamente ontem. Então, acho que o mercado coloca sim isso na conta, mas acho que talvez menos pela alternância de poder, dado que ainda há muita incerteza. A própria pesquisa de ontem mostra um cenário empatado. As outras pesquisas, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas mostram um cenário em que um país polarizado, a gente espera que a eleição seja apertada, seja por uma margem pequena, independente de quem ganha. O que significa que nós, mercado financeiro, a gente tem uma dificuldade grande de atribuir grandes probabilidades, seja para um lado ou seja para o outro, a qualquer momento da disputa, provavelmente. Então, isso tende a reduzir um pouco a nossa capacidade de projetar o futuro. Então, a gente tem mais incerteza e isso dificulta a gente colocar isso no preço. Então, acho que por enquanto domina mais o externo do que uma pesquisa individualmente, até porque com tanta pesquisa hoje no Brasil, que é uma coisa boa para a gente como analista, a gente fica olhando, esperando mais de um dado, etc., e a gente está indo mais para o cenário de incerteza do que qualquer outra coisa. Esse tipo de imprevisibilidade, obviamente, né, sempre acaba afastando um pouco ou colocando o investidor naquele modo de cautela acionado. A gente tem muito fluxo de capital estrangeiro aqui no Brasil no momento, né? Esse risco político pode acabar afetando também, ou seja, essa falta de previsibilidade política do país pode ser um fator a afastar investidor estrangeiro, ou você não vê investidor estrangeiro respondendo a fatores políticos aqui no Brasil? Olha, a gente viu um pouco disso em dezembro, quando teve o anúncio do Flávio como candidato, independente, então aqui não é um juízo de mérito, existe uma incerteza, existiu uma incerteza naquele momento, até entender, haveria consolidação, não, como seria feito, o timing, o que aconteceria com o cenário da oferta de candidatos, e nesse momento em que havia pesquisas mudando rapidamente e o cenário mudando rapidamente, a gente viu uma volatilidade no mês de dezembro, que ainda tem uma sazonalidade negativa ali de câmbio, uma questão particular aqui de como a gente organiza as contas aqui no Brasil, mas essa conjunção, a gente viu sim os estrangeiros reduzindo um pouco de posição no Brasil em dezembro, isso gerou ali um estresse no câmbio e em alguns outros mercados ao longo do mês de dezembro, mas ao passo em que foi ficando claro o cenário, claro no sentido de essa incerteza sobre a oferta, sobre consolidação, isso aqui foi diminuindo, e a gente foi, não, olha, o cenário vai ser
provavelmente, com o que a gente tem na mesa hoje, está com mais cara que vai ser Lula contra Flávio, e a gente vê as pesquisas agora refletindo isso de maneira mais clara, a disputa, né? Mas ainda que a gente não tenha o resultado, aí o estrangeiro fica de novo falando, olha, fica de novo com o incentivo de olhar para fora e falar, olha, o Brasil parece barato por tal e tal métrica, então aqui vou para a Bolsa, vou para o câmbio no Brasil, vou capturar esse juro mais alto, então ele volta a ficar mais tranquilo por um período, mas a gente espera que tenha volatilidade no período eleitoral, como historicamente existe, especialmente mais perto da eleição. E aí, nesse momento, provavelmente, o gringo deve diminuir um pouco a posição, ou talvez não adicionar na margem ali mais perto da eleição, esperar um pouco o pleito passar, e aí, enfim, avalia como é que procede dali. Então, já que a gente tem muita imprevisibilidade, talvez a gente também não tenha ainda uma resposta de setores, Victor, mas com a aproximação das eleições, né, como que os setores começam a se posicionar também e a responder, né, aos cenários eleitorais desenhados nas pesquisas? A gente tende a perceber rotação setorial, talvez aí entre estatais, bancos, infraestrutura, de repente, começando a reagir um pouco mais? O que o investidor, né, pode esperar para tentar aproveitar talvez uma onda de mudança de portfólios, já precificando, né, cenário eleitoral, para aquelas ações que devem ser mais responsivas, né, a esses cenários? O que a gente tem visto recentemente foi como esse fluxo tem vindo do estrangeiro e com duas origens um pouco diferentes. Tem uma parte dos estrangeiros que são fundos que a gente chama de passivos, né? Então ele recebe um dinheiro para um fundo emergente ou para um fundo de América Latina, e o Brasil recebe uma parcela disso, ele compra ali o Ibovespa inteiro, e o Ibovespa tem as empresas maiores em commodities, bancos, etc. Então essas empresas proporcionalmente acabam recebendo esse dinheiro independente ali do seu valuation individual, do desempenho setorial individual. Então tem uma parte desse dinheiro que vem assim. Tem uma parte que não, você coloca ali num fundo dedicado, que tem algum gestor que fica escolhendo ações, etc. O que a gente viu, uma boa parte desse rally recente na Bolsa, foi de empresas ligadas a commodities, etc., que talvez não fosse ali as que eventualmente seriam mais beneficiadas por um ciclo de queda de juros que a gente está para começar agora. Então ainda existem oportunidades na Bolsa, tá? Por conta dessa característica de como foi feito esse rally, é um pouco de como a gente está olhando aqui no curto prazo. E para a eleição, acho que esse momento ainda vai chegar, da gente ficar do mercado, ficar tentando separar ali empresas que poderiam beneficiar ou não, por alguma política, alguma proposta de um lado ou de outro. Isso ainda vai acontecer, provavelmente, pelo menos historicamente acontece, mas acho que a gente ainda está um pouco cedo, a gente não está vendo tanto isso ainda. O que não seria mais o cedo, Victor? Vocês têm algum cenário de, olha, a partir de agora, sim, é precificação eleitoral, é mercado olhando mais para doméstico do que para externo? O que a gente tem visto, a gente fez um estudo aqui, olhando justamente isso. A gente foi olhar para a história, para as últimas eleições, vendo quando que isso gera volatilidade, etc. O que a gente encontrou é que cada eleição tem a sua história, então tem um imponderável no Brasil, vocês sabem que acontece sempre, e isso a gente não consegue prever. O que a gente conseguiu encontrar aqui do histórico é que tem, agora em abril, a desincompatibilização, e não é só agora, né, que é abril, 6 meses antes da eleição, então toda eleição tem a mesma coisa. Normalmente você acaba definindo um pouco do que é a oferta eleitoral, o eleitor começa a se engajar e começa a olhar um pouco mais para a política no ano eleitoral. Nesse momento em que a oferta de candidatos vai se consolidando, isso gera mudança em pesquisas eleitorais. Então, historicamente, a gente tem um episódio de volatilidade ali entre março e maio, que é esse período ao redor ali de abril da desincompatibilização. Depois tende a estabilizar um pouco e normalmente volta ao período de volatilidade já durante a campanha eleitoral mais propriamente, ali para agosto, para frente, e ali de agosto até outubro a gente tem um pouco mais de volatilidade. Dito isso, esse ano, com a família Bolsonaro sinalizando a escolha do Flávio para disputar em dezembro, no final do ano passado, a gente percebe que talvez essa volatilidade que seria esperada ali para o período de março a maio tenha sido antecipada para o final do ano passado. Então, talvez a gente passe por um episódio não tão claro de volatilidade nesse período. Por isso, ainda mais com esse cenário externo que vem trazendo capital para cá e o gringo olhando mais para fatores globais do que temas domésticos aqui para investir, acho que talvez a gente possa perdurar aí pelo primeiro semestre com uma volatilidade menor do que seria normal para o ano eleitoral nesse momento do tempo. Agora, Victor, só para a gente amarrar o nosso papo, dólar abaixo dos 5,15, né? Há, inclusive, várias visões ali com todos os cenários positivos sendo confirmados, a gente consiga voltar a operar pelo menos na casa dos
4,90 para esse câmbio aqui no Brasil. E é claro que tudo, muito disso, baseado em cima desse fluxo estrangeiro aqui para o Brasil. Mas cenário doméstico e principalmente, né, cenário eleitoral sempre leva risco para câmbio. Esse risco político, nesse momento, na visão de vocês, NXP, pode fazer com que dólar volte à casa dos R$6? O fluxo estrangeiro foi tão positivo a ponto da gente ter, mesmo com o cenário negativo eleitoral, a gente ainda não voltando para esse patamar tão elevado de câmbio no Brasil? O que a gente tem visto na performance do câmbio, infelizmente eu fico voltando ao mesmo tema, Sim. mas o que a gente tem visto na performance do câmbio é que o câmbio está andando junto com os pares e junto com o dólar global. Então, quando os clientes me fazem essa pergunta aqui na corretora, o que a gente responde é assim, me diga onde estará o dólar contra a cesta de moedas no mundo, né, por conta da situação nos Estados Unidos de forma geral, enfim, geopolítica, etc., riscos. Me diga onde estará o dólar, que eu te digo onde estará o real. Eu acho que a gente segue um pouco nessa toada aqui, pelo menos no horizonte até a metade do ano. Acho que tende a prevalecer esse cenário. A passo que quando a gente for chegando mais perto da eleição, aí sim a gente, pelo menos historicamente, é o período em que a gente entra em uma volatilidade mais eleitoral. E aí a gente vai ficar olhando pesquisa, probabilidade, expectativa de preço para cenários diferentes, para tentar entender ali o que vai estar na precificação, explicando o dia, o que pode ser reação pós-eleição, mas acho que a gente vai, pelo menos nessa eleição, tá com cara que a gente vai ver isso um pouco mais para frente, claro, assumindo que não vai ter um imponderável aqui no Brasil, que infelizmente é bastante frequente. É difícil, né, Victor? Meu querido, quero agradecer bastante o seu tempo aqui conosco. Conversamos com Victor Scaletti, que é estrategista macro e analista político da XP. Bem-vindo sempre por aqui. Bom restinho de semana e até uma próxima. Obrigado, até a próxima.